Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Passando aqui, amados, para gravar o meu 14º áudio de um estudo bíblico, série Boas Novas de Salvação. A minha meta é gravar 25 áudios. Hoje eu quero usar como tema a grande comissão de Cristo, onde Jesus diz para os discípulos assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Somente esta parte do livro de Marcos 16, verso 15. Muito bem, amados. Eu já vos expliquei que somos salvos pela graça, já vos expliquei que Jesus é o caminho, já vos expliquei que o que é necessário para entrarmos nos céus, como entrar nos céus. Já vos expliquei acerca do amor de Deus e agora eu quero falar sobre a grande comissão, ou seja, a missão que Jesus deu aos discípulos e para toda a sua igreja. É conhecida como a grande comissão. Na tentativa de encontrarmos uma orientação com respeito ao ensino da palavra de Deus aos perdidos, também sugere essa comissão como um ponto de partida, com a qual devemos começar anunciando as boas novas da salvação. Falar com as pessoas que permite estudar conosco. Se for necessário, formar um grupo de estudo. Eu sou professor de estudo bíblico, amados, e essa é uma missão que Deus me deu. Pois essa ordem que Jesus deu para os apóstolos, ele deve ser cumprido. Na realidade, devemos falar do que Jesus queria que fosse cumprido no mundo. Então, quando tivermos entendido essa diretriz, saberemos o que é o cristianismo, o que é ser crente. Nós estudamos a posição dos apóstolos como testemunho da ressurreição. Os apóstolos de Cristo foram testemunho. Eles foram testemunho ocular, inclusive, de tudo que Cristo fez. O único apóstolo que não foi testemunho ocular foi o apóstolo Paulo. Ele diz que ele foi gerado tardiamente, como um abortivo, diz ele. Então, os apóstolos foram testemunho. E eles devem continuar sendo testemunho. Eles transmitiu a cada um de nós. A ordem de Jesus não foi somente aos discípulos, mas a todos os seus discípulos, a todos aqueles que creem na palavra. Então devemos ser testemunho como meio de levar as pessoas a adquirirem a fé. Eu vos expliquei acerca do Evangelho ser o poder de Deus. Então devemos cumprir o que Jesus disse. Devemos anunciar o Evangelho. O que é realmente que está escrito em Marcos 16, verso 15? Jesus diz assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É uma ordem de Jesus. Uma ordenança, uma vez que isso era o que Jesus queria. Ele queria que nós realizássemos essa tarefa. Se queremos realizar a sua obra, temos que entender o Evangelho
Temos que ser capazes, inclusive, de explicá-lo aos perdidos. Eu tenho observado que muitos cristãos que estão há muito tempo na igreja não conhecem a Bíblia. Conhecem superficialmente, decoraram alguns versículos, algumas passagens, mas não estudam a Bíblia na profundidade. E por isso eles desconhecem a real mensagem do Evangelho. Então esse é o momento de nós buscarmos entender a palavra de Deus. Na verdade, devemos introduzir as lições sobre o caminho da salvação dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Eu gosto muito de explicar o caminho da vida, o Evangelho a alguém. E quando eu explico o Evangelho, eu começo falando do amor de Deus, levando as pessoas a refletir no amor de Deus, a mostrar que Jesus é o Verbo de Deus. Hoje eu estou usando o livro de Marcos, capítulo 16, 15 a 16. Tudo o que eu faço, começo com a comissão, e depois parto para as duas outras passagens importantes para explicar o Evangelho. Começo uma explanação extraindo tudo o que puder de Marcos 16, verso 15. Tudo o que é necessário para nós entendermos acerca da vida está nessa passagem, onde Jesus dá a ordem. Precisamos entender, amado, que há um caminho. Vamos ler novamente o que está em Marcos 16, verso 15 a 16. Está escrito assim: E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então Jesus está dizendo claramente que devemos anunciar o Evangelho, proclamar o Evangelho para que as pessoas venham acreditar, crer. Aqueles que crêem serão salvos, mas aqueles que não crêem, existe uma passagem dentro da Bíblia, linguagem de hoje, que diz: aquele que não crê já está condenado. Então, o Evangelho, eu já vos disse que é o poder de Deus. Então, existe algumas recompensas dadas a um mensageiro por entregar as boas notícias. Então, aqueles que são anunciadores da boa notícia, eles são emissários de Deus. Então, Jesus, ele veio, ele cumpriu as ordenanças da lei, e depois ele veio a designar a cada um de nós a proclamarmos a mensagem, anunciar a sua mensagem. Então, precisamos proclamar essa mensagem para que haja pessoas que sejam libertas, para que as pessoas sejam salvas. Nós travamos uma batalha, amado, mas mostra que a batalha, ela nos dá a possibilidade de levar outros a conhecer a Jesus como sendo seu Salvador. Jesus, ele nos deu uma ordem que devemos cumprir, porque todos nós aguardamos a sua segunda vinda. Então, pessoas devem se reunir para estudar a palavra de Deus. Aqueles que crêem, eles serão salvos.
Mas aqueles que não crê, eles serão condenados. O mesmo ocorre com a pregação do Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, ele já está condenado. A pregação do Evangelho, ele não produzirá muitos grupos, somente 2 grupos. Preste bem atenção no que estou falando. A pregação do Evangelho não produzirá muitos grupos, somente 2 grupos. Alguns vão acreditar e serão batizados e serão salvos. Alguns não vão acreditar e serão condenados. Então vemos aqui 2 grupos. Aqueles que acreditam, recebem o batismo como sendo o testemunho de que eles pertencem a Cristo. É o ato de fé de que eles realmente pertencem a Cristo. Agora, aqueles que não acreditam, eles não vão obedecer e também não serão batizados e também não será salvo. Então são 2 grupos. Eu já disse que não há muito grupo. Assim como há 2 caminhos, não há vários caminhos. Existem vários atalhos, mas o caminho só existe 2. O caminho que vai para os céus e aquele que vai para o inferno. Não existe purgatório, amado. Alguns vão acreditar, estarão livres da condenação. Alguns não vão acreditar e serão condenados. Muitos do que hoje se propõem a falar de Jesus, muitos multiplicam as possíveis reações ao Evangelho. Muitos tentam levar as pessoas por atalhos. Falam de crente verdadeiro que não serão batizados. Mas a ordem de Jesus é que nós venhamos fazer discípulo, anunciar o Evangelho, e aquele que crê, eles devem ser batizados, como sinal de reconhecimento público de que pertence a Cristo. Jesus conhecia, contudo, somente os 2 grupos, que está em Atos 2, verso 41, em Atos 8, verso 12 e 18, verso 8. São exemplos que mostram que Jesus sabia o que estava falando, quando mencionou somente as 2 reações possíveis ao Evangelho. Os crentes eram batizados, eram os descrentes que não eram batizados. Então tem pessoas que dizem, eu não preciso me batizar. Tem pessoas que nasceram no lar cristão, e quando você convida eles para descer a água do batismo, eles dizem, está cedo. Ainda não é hora. E se essa pessoa morrer? Eles não declararam publicamente seu ato de fé. Alguns usam a passagem, inclusive, de que o ladrão na cruz, ele não foi batizado. Mas ali estava tratando com o dono da vida, com aquele que tem a vida eterna. Então vamos ler uma passagem que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, para nós continuarmos esta palavra de hoje. O apóstolo Paulo diz assim, ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei. Veja bem, o apóstolo está lembrando acerca do evangelho que ele já havia anunciado, o qual também recebeste, e no qual perseverais,
pelo qual também sois salvos, se é que conservais tais como vou-lo anunciei. Se não, e que creste em vão. Veja bem, nós temos que manter a palavra de Deus da maneira como nós o recebemos. E devemos acreditar que ela é a revelação de Deus para a nossa vida. Se nós não acreditarmos, então tudo que nós professamos será em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que apareceu a Cefa e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos, de uma vez, do quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormiram. Depois apareceu a Tiago. Então a todos os apóstolos. E por derradeiro de tudo apareceu também a mim, como um abortivo. Então veja bem, o apóstolo Paulo ele não foi testemunha ocular de Cristo. Ele não fez parte da escola apostólica de Cristo. Mas ele foi considerado apóstolo de Cristo porque Cristo aparece para ele. E ele se torna apóstolo de Cristo. Ele diz que ele foi como um abortivo. Então essa passagem, ela é fundamental. Ela não gasta muito tempo para explicar essa passagem, mas sem dúvida ela chama a atenção ao resumir o Evangelho. Ela mostra que a salvação, que ali se trata, é a salvação de nossa alma, a libertação da nossa alma da garra do pecado. E essa passagem também mostra que a nossa alma é ligada com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então a passagem mostra que estamos livres da garra do pecado e estamos ligados agora à morte e à ressurreição de Jesus Cristo. O restante do tempo é gasto em Romanos, no capítulo 1 a 3. Essa epístola contém a mais completa exposição do Evangelho nas Escrituras. Os 3 primeiros capítulos do livro de Romanos não apenas explicam o Evangelho, mas também especialmente valioso para que se fez para convencer alguém de seu pecado e de seu estado de perdição e da necessidade que tem do Evangelho para ser justificado diante dos olhos de Deus. Paulo anuncia o assunto da sua carta em Romanos 1, do versículo 16 a 17. Em Romanos 1, vamos ler do versículo 16 a 17, ele diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então o apóstolo ele mostra aqui acerca do assunto do próprio Evangelho. Mas antes de explicar o que realmente ele disse, ele nos leva no livro de Romanos, capítulo 3,
versículo 21 até o versículo 26. Ele diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e do profeta. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então nós vimos, amado, aqui que ele demonstra a profunda necessidade que o homem tem do Evangelho. Em primeiro lugar, é apresentada a culpa do mundo pagão e a idolatria, que nós vemos no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 18 até o versículo 32. É uma passagem meio longa, mas diz assim: porque dos céus se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e a injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente e se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Aqui o apóstolo, até o versículo 20, o apóstolo fala acerca dos homens estarem sob a ira de Deus devido à desobediência, devido à idolatria. E depois ele parte para os judeus no capítulo 2. E por fim ele chega a uma conclusão resumida em Romanos 3, do versículo 9 até o versículo 18. Paulo conclui que todo mundo é culpado. Todo mundo está debaixo da ira de Deus. E que nenhum ser humano pode ser declarado inocente diante de Deus, baseado nas suas obras, como cumpridor da lei, que está em Romanos capítulo 3, versos 19 e 20. Então nós vemos em Romanos 3, 21 ao 26, que mostra que o Evangelho é a resposta de Deus para a situação difícil do homem. A morte de Jesus na cruz possibilita uma justiça não baseada em ausência de culpabilidade, mas no perdão. Deus, ele não ausenta-nos da culpa, mas ele nos oferece o perdão. O perdão das nossas falhas. É uma justiça conquistada não pela apresentação de uma ficha exemplar de cumpridor da lei, mas pela fé.
por ser a fé tantas vezes mal entendida em o nosso dia, normalmente precisamos entender que essa lição, ela trata sobre a natureza da própria fé. Então, essa lição que eu venho ressaltar nesse dia de hoje traz-nos o significado da morte de Jesus. Então, poderíamos concluir mostrando os dois meios de justiça. A justiça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, que está em Romanos 3, verso 22. Jesus, ele derramou seu sangue para a remissão dos pecados. Em Mateus 26, verso 28. Mas o homem deve arrepender-se e ser batizado para a remissão dos seus pecados, que está em Atos 2, verso 38. Mostrando o que é a própria fé. Fé no sacrifício de Jesus. A fé como ele sendo o nosso Salvador. Deus tem a sua parte de providenciar o perdão dos pecados. E ele já fez isso, ele já providenciou o perdão dos pecados, oferecendo o seu único filho para ser o nosso resgatador. E o único filho de Deus, ele morre para nos dar a vida eterna. Mas a morte não teve domínio sobre ele, então ele ressuscita para garantir que nós também ressuscitaremos com ele. O homem tem o seu papel de receber esse perdão ou não. Cabe a cada um de nós aceitar esse perdão ou não. A escolha é nossa, irmão. A escolha é minha e sua. Eu tenho o costume de dizer que Deus coloca diante de nós os dois caminhos. O da vida e o da morte. Ele coloca diante de nós a água e o fogo. Ele coloca diante de nós duas portas, a larga e a estreita. Agora, a decisão é nossa. Nós decidimos se vamos seguir pelo caminho largo, espaçoso, entrar por uma porta larga, espaçosa, ou se vamos seguir o caminho estreito e apertado e passar pela porta estreita. Nós decidimos se vamos estender a mão e tocar no fogo ou na água. Bênçãos e maldição está disponível a cada um de nós. Então nós fazemos a escolha. Aquilo que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Ofereceu-nos a salvação gratuitamente. Se tu crer, tu serás discípulo de Jesus, será filho de Deus. Porque o amor de Deus foi derramado em teu coração no momento que você passa a crer, através do Espírito Santo de Deus. Que Deus vos abençoe, amados. Graça e paz para todos. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém?